A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Correto. De acordo com o artigo 29 da Lei 8.112 de 90, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação de estágio probatório relativo a outro cargo, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto no artigo 30. Recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Correto. De acordo com o artigo 29 da Lei 8.112 de 90, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observando o disposto no artigo 30. Se o servidor público for aposentado por invalidez, mas o motivo dessa invalidez deixar de existir, tal servidor deverá retornar à ativa. Tal retorno tipificará o que a legislação denomina recondução. Questão errada. Artigo 25 da Lei 8.112. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. 1. Por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria ou no interesse da administração, desde que tenha solicitado a reversão, a aposentadoria tenha sido voluntária, estável quando na atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, haja cargo vago. Parágrafo 1º. A conversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Parágrafo 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão de aposentadoria. Parágrafo 3º. No caso do inciso 1, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência da vaga. Parágrafo 4º. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá a substituição aos proventos da aposentadoria e a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que perceba anteriormente a aposentadoria. Parágrafo 5º. O servidor que tratar o inciso 2 somente terá proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo. O retorno do demitido é chamado de reintegração, e o servidor que ocupou por cargo será reconduzido ao cargo de origem desde que esteja vago, caso contrário ficará em disponibilidade. Correta. Conforme o artigo 28 da Lei 8.112 de 90, a reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante da sua transformação, quando inviabilizada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 30 e 31. Parágrafo 2º. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Uma servidora pública em estágio probatório solicitou remoção para acompanhar seu cônjuge, também servidor público removido em decorrência da aprovação em concurso de remoção para unidade de lotação em outro estado da federação. Nessa situação hipotética, a servidora não preenche os requisitos legais necessários à obtenção da remoção, visto que ainda cumpre estágio probatório, circunstância essa que condiciona sua remoção ao interesse da administração pública. Questão errada. Independente da estabilidade, o pedido referente à remoção, quando para acompanhar cônjuge removido, serão
Artigo 36, Lei 8.112 de 90. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro com ou sem mudança de sede. Parágrafo único. Para fins do dispositivo nesse artigo, entende-se por modalidade de remoção de ofício, no interesse da administração, a pedido, a critério da administração, a pedido para outra localidade independente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração, por motivo de saúde do serviço, cônjuge, companheiro ou dependente que viva as suas expressas e constem no seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial, em virtude de processo seletivo promovido na hipótese em que o número de interesse for superior ao número de vagas, de acordo com as normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidades em que aqueles estejam lotados. Para memorização. Suspendem o estágio probatório, tratar de doenças em pessoas da família, atividade política, afastamento de cônjuge ou companheiro, afastamento para servir em organismo internacional, curso de formação. Não suspende o estágio probatório, licença para o serviço militar, licença para tratamento de própria saúde, mandato eletivo, estudo e missão no exterior. Licenças que não podem ser tiradas do estágio probatório, mandato classista, tratar de interesse particular, capacitação. Na hipótese de reintegração decorrente de decisão administrativa ou judicial, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens e, caso o cargo anteriormente ocupado esteja provido, o seu eventual ocupante deve ser reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitamento ou outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. Correto. Artigo 28 da Lei 8.112 de 90. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observando o disposto no artigo 30 e 31. Encontrando-se provido o cargo, seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade. A prática de atos ilícitos por agentes públicos poderá ensejar sua responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa. Acerca da responsabilidade dos servidores públicos no exercício da função, julgue o item. A suspensão é a sanção administrativa mais leve a ser aplicada ao servidor público pelo cometimento de infrações disciplinares. Errado. A sanção mais leve é a advertência. Artigo 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação dos demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se de ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. A prática de atos ilícitos por agentes públicos poderá ensejar sua responsabilização nas esferas penal, civil e administrativa. A prática de atos ilícitos por agentes públicos poderá ensejar sua responsabilização nas esferas penais, civil e administrativa. Acerca da responsabilidade dos servidores públicos no exercício da função, julgue um item. O servidor público que venha a ser punido penalmente por um ato indevido não poderá ser punido administrativamente pelo mesmo ato, sob pena de incorrer em bis idem, o que não é admitido constitucionalmente no Brasil. Questão errada. As sanções cíveis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Acerca do provimento e vacância do cargo, emprego ou função pública, julgue o item seguinte. A readaptação é simultaneamente forma de provimento e de vacância de cargo público. Correto.
Artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado. Parágrafo 2º. A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, e na hipótese de existência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Readaptação e promoção compreendem simultaneamente provimento e vacância, derivado, onde não há posse. A posse só se dá por remoção, artigo 8 e 33 da Lei 8.112 de 90. Emprego público é aquele exercido por agentes que mantêm relação em regime estatutário com o Estado. Questão errada. O erro da questão está em se falar que o empregado público tem relação estatutária. O correto é se falar em relação seletista, CLT. Um exemplo de emprego público de regime seletista é o de funcionário da Caixa Econômica Federal e dos Correios. Galera, beleza? Dá essa força aí, inscreva-se no nosso canal para a gente crescer e poder continuar motivado a fazer mais questões aí para todos vocês, né? E acione o sininho também das notificações, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado e até a próxima.